Bem, como marcado, né, já temos uma tolerância suficiente para a pessoa entrar. A sala está desbloqueada, então quem tiver atrasado vai entrando e vai pegando a conversa no caminho, tá ok? O, o tema de hoje, né, do desafio FIPEM, é desafios e soluções para a elaboração de orçamento de manutenção, que é um tema que surgiu durante outro desafio FIPEM, quando o pessoal começou a falar sobre essas dificuldades para gerar e controlar o orçamento de manutenção, então a gente colocou em votação e esse tema ganhou. Convidamos os especialistas Vladimir Mesquita, Daniel Rebelo e o Everton Souza, que vão tirar nossas dúvidas aqui ao longo do desafio FIPEM de hoje. Eu vou começar, como de costume, pedindo uma apresentação aí de cada um dos especialistas. Mas nem todos os presentes estavam em outras edições, então é importante sempre se apresentar. Apresentação, um rápido resumo de sua experiência com orçamento de manutenção, para que a gente abra para as perguntas. Ok? Vou começar com o Everton. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou o Everton, tenho aí 21 anos de experiência aí na manutenção, na área industrial e mexendo com todas as coisas, sempre está presente a questão do orçamento, né? Nunca está distante da manutenção. Então vai ser um prazer a gente poder discutir um pouco sobre o tema aí com o Daniel e com o Vladimir. Obrigado, Everton. Daniel, sua vez. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Rebelo. Eu também atuo na manutenção aí já há algum tempo, já acho que desde 2003, então já vão aí 17 anos na manutenção. Um tempo também passando na área de projetos, né? Mas quem está na manutenção, depois a gente vai para mais um pouco para gestão, você acaba sempre tendo que se envolver com orçamento, né? Então, é uma das grandes discussões, né, que acontecem ao longo de todo o ano, desde a formação do orçamento até a sua aprovação e depois, de fato, acompanhamento e controle, né? Então, eu trabalhei em algumas empresas como Braskem, Granbio, Vale. Atualmente estou aqui em Pernambuco, na empresa Arlanxel, né, no site do Cabo, que fica aqui em Cabo Santo Agostinho, atuando à frente da manutenção e da confiabilidade dos ativos industriais. Obrigado, Daniel. Vladimir, contigo. Boa tarde, pessoal. Eu Vladimir. Estou no mercado há um bom tempo também já aí na parte de manutenção. Nosso amigo aí, já vou fazendo 28 anos aí. Me tornei praticamente um especialista na área de orçamento matricial, na parte de manutenção, por conta do que já foi comentado até pelo próprio Everton. Você está na manutenção, você vai dar de cara com orçamento, não tem para onde correr. Então, essa parte de orçamento eu tenho alguns tópicos aí para pontuar e trocar bastante informação com nossos companheiros aí e tentar esclarecer o máximo que eu puder aí do que eu já conheço nessa área, né? Vladimir. Como a gente está com uma quantidade de pessoas bem sob controle aqui, quem quiser fazer pergunta pode abrir o áudio e perguntar, ok? Se também não quiserem abrir o áudio para perguntar, quiserem mandar por escrito, podem mandar também que eu leio. Eu vou começar, né, já para soltar o pessoal aí, o pessoal já pensando em algumas perguntas, eu vou começar já fazendo a pergunta. Digamos que a pessoa acabou de chegar no setor de manutenção, acabou de chegar como gerente, coordenador, supervisor, encarregado, ou alguém que vai trabalhar com orçamento, com manutenção. Quais seriam as primeiras dicas que vocês dariam para essa pessoa? Não vale dizer corra, né? eu, eu vou deixar a pergunta aberta para os três. Quem se candidatar a responder primeiro? No meu caso aqui, né, eu também passei por isso recentemente, né, eu também estava entrei na Arlanx agora há pouco tempo, né, então tive que me inteirar logo também nessa parte de orçamento.
E aí, assim, a dica, ou na verdade, o que acabou sendo a minha necessidade, foi justamente começar pela parte de serviços, né? Então, geralmente, na manutenção industrial, os serviços de manutenção, eles acabam tendo um peso muito grande, né? Na composição do custo e da realização mensalmente ou anualmente. E aí eu acredito que a pessoa se inteirar e entender os contratos de prestação de serviço, né? Porque os contratos de prestação de serviço geralmente têm um peso muito grande, né? Então, entender, conhecer o seu conceito, entender o objeto contratual, entender, né, os critérios, né, de remuneração, entender os volumes que se praticam daqueles contratos, para justamente você, pelo menos, conseguir já entender uma parte grande do que é o peso do orçamento de manutenção, né? Conhecendo os contratos, né? E na sequência você acaba envergando também para de materiais, né? Então você depois vai acabar entrando também justamente no seu volume mensal, sabendo qual a movimentação de almoxarifado, a necessidade de aquisições, quais são os materiais que são mais consumíveis. Então, você acabei entrando por aí para poder me inteirar logo de primeira, assim, para poder começar a entender como é que aconteciam os custos da manutenção, para justamente poder entender o que se faz, como se controlar melhor aquele orçamento mensal, e na sequência você conseguir começar a trabalhar de fato no orçamento de forma estratégica, né? De como você compartimentar, departamentalizar os custos, e para depois você poder, aí sim, no próximo exercício fiscal, começar a trabalhar com um orçamento muito mais voltado para a sua necessidade. Alguém gostaria de complementar a resposta? Sim, tem um ponto. Você chega numa empresa, normalmente você se depara com uma mudança de filosofia. Muitas vezes você vai pegar isso, nunca é a mesma filosofia de onde você veio. E essa parte do custo da manutenção, que eu vejo muito nas empresas, ela está muito relacionada à questão. Tem dois pilares aí, dois pilares que eu gosto muito de falar sobre eles. A primeira é a questão que o Daniel falou, a questão dos contratos com terceiros, e a segunda parte é a questão que a gente fala do RAV, né, que é o Replacement Asset Value, que é praticamente todos os custos que a gente tem na manutenção dividido pelo valor dos ativos que a gente tem na fábrica. Para você saber qual é o percentual e como é que você vai chegar ao ponto de saber que orçamento você vai pedir para criar a sua manutenção. Então você tem que olhar logo isso, chegando e olhando quanto é que está o percentual de RAV da sua empresa. Olhando o RAV, você já vai saber, cara, eu tenho que fazer aquisições ou eu tenho que fazer manutenções. Então, normalmente, checar, olhar os contratos, que são coisas pesadas, normalmente são valores altos, dependendo do tipo de empresa. No caso, uma petroquímica é valor alto. Eu já trabalhei em petroquímica e conheço bem que tem coisas bastante caras. Se você for para uma indústria farmacêutica que eu estou agora, cara, é surreal o valor das coisas, né? É estratosférico. Então, um contrato bem feito vai dar uma segurança para você. Mas avaliar contratos primeiros e olhar para quanto está o percentual de RAV já vai te dar um norte de onde tu vai chegar para começar, né, a fazer um orçamento de manutenção. É basicamente isso aí. Eu vou complementar um pouquinho aqui. Eu acho que tanto os contratos quanto olhar o ponto de flexão, né, que o RAV vai trazer para a gente substituir o ativo ou gastar no OPEX, né, no custo normal, aquele valor, ele vai te dar uma visão muito boa. Mas, assim, ao chegar, além de olhar isso, olhar o Pareto dos teus custos. Então, saber onde é que o dinheiro está saindo mais, entender cada coluna daquele Pareto. Isso é fundamental. O serviço certamente deve aparecer como um dos três, dependendo da indústria, ele vai aparecer certamente um dos três: custo pessoal, e a parte de serviço, né, e serviços internos, serviços externos e a matéria de almoxarifado. Não tem como ser diferente, vai mudar a posição, mas vai aparecer esses três tópicos aí rapidamente. Mas eu colocaria um adicional, que eu chamo de gestão de risco, um pouquinho diferente do RAV. O RAV ele vai te dar
essa inflexão que o Vladimir trouxe muito bem, mas a parte de gestão de risco também da planta, olhando a cadeia de fluxo de valor e olhando o que vai vir primeiro, porque embora alguns itens não apareçam até no RAV, né, com RAV suficiente para fazer a troca daquele ativo, mas onde é que eu vou fazer a manutenção primeiro? Então, esse é um paradigma grande para quem já está há muito tempo naquela fábrica e mais ainda para quem chega num negócio novo. Né? Então, entender isso aí. E entender as políticas, que são muitas políticas internas para aquisição, para substituição, para níveis de estoque. Então, assim, entender muito bem essas políticas para poder navegar aí nesse mar aí da manutenção e dos orçamentos. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio e perguntar, ok? Caso queira escrever, eu leio aqui. O pessoal tá tímido, Heitor. Tá tímido. Eu vou perguntando aqui para o pessoal ir se soltando mais, né? Assim, não se preocupe, né? Eu gosto de fazer, eu estimulo também quando o pessoal que trabalha comigo, façam perguntas óbvias. Pode fazer pergunta óbvia. Porque muitas vezes a pergunta, alguns acham que é óbvio, quando você pergunta, elas têm dificuldade para responder, porque ninguém nunca fez uma pergunta tão óbvia. E aí, quando o cara começa a filosofar em cima de uma pergunta óbvia, o cara, eita, né? Por isso que eu pergunto assim, ó, acabei de chegar, qual é uma dica que você me dá? Eu tenho que fazer o quê? Né? Pode perguntar, se sintam à vontade mesmo de perguntar o básico mesmo. Estamos aqui para aprender juntos. Né? Trouxemos especialistas aqui com anos de manutenção para tirar essa dúvida nossa mesmo aqui. Ok? Eu vou fazer mais uma pergunta. No orçamento de materiais... O Luciano aí fez uma pergunta aí, viu? O Luciano fez uma pergunta. Luciano, não vi, não. Luciano, pode abrir o áudio e perguntar. Eu vi aqui agora o... Eu tava sem ver o chat aqui. Na verdade, ele está querendo saber, Heitor, se tem no mercado literaturas para começar um entendimento sobre esse tema. Sim. A respeito de fazer um orçamento matricial, entendimento sobre quais são os principais problemas encontrados para quem chega novo numa fábrica em relação ao orçamento. O Everton falou aí agora, questão... Porque muitas vezes você chega numa fábrica, você pega uma gaveta cheia de nota fiscal para pagar, você chega e diz assim, o cara deixou essa herança para mim aqui, cara? O que é isso? Então você vai ter que convencer ao seu novo gestor lá a ter que pagar primeiro as contas, né? Para você poder ter credibilidade com seus fornecedores. E quando os fornecedores sabem que chega um cara novo, já diz, resolver os problemas agora. Quer dizer, você entra como solução, né? Mas essa questão de literatura é meio complexo, porque para escrever sobre isso, acho que não vai dar um livro só, não. Vai ser uma baça, né? Quem é mais antigo sabe o que é a baça. Cada um sobre um tópico. Porque cada empresa tem sua particularidade e, assim, tem que ir aprendendo exatamente como está sendo feito no FIPEM. É bem interessante isso, porque você troca algumas informações e você já começa a ter um norte para começar a desenvolver essa parte de orçamento. O orçamento é uma das, assim, que eu digo que é uma das premissas do mantenedor, porque você começa com ele e, meu amigo, depois que assinar, não chore não, porque é aquilo que você vai ter. Para você tirar alguma coisa depois, por fora do orçamento, cara, quem já viveu sabe. E é uma escolha, né, Vladimir? Às vezes você começa, faz o planejamento lá no começo do ano, tudo certinho, tudo linear. Aí começa a rodar o ano e, pô, aconteceu um negócio que não estava previsto. Aí tu vai, bom, o que a gente vai deixar de fazer? Então é sempre trocas
e sempre olhando o orçamento. Então, a base de tudo, até para a gente tomar decisão, vai do orçamento. Se a gente estoura, isso aí vai para o custo do produto. E aí, para o custo do produto, meu amigo. E aí é ferrou. importante aí, Everton, como você está falando, Everton Vladimir, o orçamento ele ser construído, né, em cima de critérios, né, de você ter realmente ele quantificado. Né? Porque às vezes quanto mais resumido ele for por linhas, mais difícil para depois você tomar uma decisão ou fazer algum ajuste. Porque a gente está vivendo isso agora, né? Vamos dizer assim. A gente começa um ano com o orçamento aprovado lá em, sei lá, outubro, novembro de 2019. Então você tem um valor e de repente, quando vem agora março, estabelece uma pandemia, né? E de repente você tem que dar uma resposta, né? Para de alguma maneira se ajustar o negócio, se ajustar um cenário que a gente está vivendo. E aí como ajustar esse orçamento, né? Se esse orçamento foi criado numa base muito aberta, muito subjetiva, vai acabar sendo aquelas reduções lineares, né? Tira 20% disso, 10% daquilo, e você, na verdade, não vai saber muito bem onde você está ajustando e que impactos você vai ter, né? Tem muito, Daniel, pessoal muito gosta de fazer orçamento baseado em histórico, né? E sabendo que hoje, pela maneira que está sendo trabalhado hoje o mercado, o histórico, esquece histórico. Você pode ter uma base no histórico, mas você não pode definir pelo histórico mais. Até mesmo porque você tem hoje pontos diferentes para ser avaliados. A gente sabe terceirização mesmo, é um ponto que foi modificado. O cara não tem mais aquele custo de ter que contratar, por exemplo, uns funcionários por 2, 3 meses para trabalhar 15 dias. Hoje ele pode contratar para trabalhar 15 dias. Então eu não tenho que assumir esse custo na hora da contratação. Então tem alguns pontos que começam a ficar cada vez mais baratos, mais acessíveis para a gente reduzir nosso custo. Outra coisa que é importante, que eu até falei no outro desafio aqui, é a questão na hora de fazer a parte de aquisição de equipamentos novos, no caso dos CAPEX, é incluir dentro disso algumas operações assistidas com manutenção inclusa, para que esse valor não seja colocado no OPEX da manutenção. Outro detalhe é os sobressalentes, né, Vladimir? Os sobressalentes também, que se chama de enxoval. Comprar com enxoval. Porque depois isso vai para manutenção, você compra uma máquina de, vamos dizer, 25 milhões de reais, onde você tem peças que é 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. E que não estava previsto no OPEX. Que não estava previsto no OPEX. E o cara te deu essa máquina, estou te dando porque você comprou no CAPEX. Então, essa relação do CAPEX, né, do pessoal de engenharia com o pessoal de manutenção, está muito ainda a melhorar. Né? A gente erra muito lá atrás, na parte da aquisição, esquecendo dos valores de treinamento, a operação assistida, e esses caras, quando vêm a preço de ouro. Aí tome no OPEX. Aí fala o que Everton falou. O que é que a gente vai deixar de fazer para pagar esse cara? Na verdade, eu tive uma experiência boa, que eu era gerente de manutenção e engenharia ao mesmo tempo. Então, isso era muito legal, e eu acredito muito nessa filosofia por conta disso. Então, você começa a olhar para o orçamento do OPEX de um lado, o CAPEX está do outro lado da tua mão. Então, tu fica olhando para os dois, e isso dá muito certo. Eu acho que tem uma sinergia muito grande entre manutenção e engenharia. Acho não, tem uma sinergia muito grande entre as duas áreas. O que tu falou é fundamental, né? Eu só adicionaria, eu gostei muito do comentário do Daniel, na hora do planejamento, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento na hora de fazer o planejamento, e fazer o planejamento, e tu também, Vladimir, comentou, esquece histórico, porque para frente, a gente não sabe, velho. A gente tem equipamento que tem ciclo de vida, você tem que olhar o ciclo de vida. Na parte de gestão de ativos, a gente comentou bastante isso, até eu comentei aqui no outro momento. A gente tem que olhar o ciclo de vida do ativo. Então, tem equipamentos que têm ciclo de vida diferente. Então, se no ano passado, ou no retrasado, um equipamento não precisava de reforma, pode ser que o ano que vem possa ter. Então, isso aí tem que estar muito bem claro para a companhia. Isso pode viabilizar ou inviabilizar muitos negócios. Então, a gente, às vezes, enquanto manutenção, assume alguns riscos, ou por medo, ou por inexperiência, né, de querer dar o jeitinho naquele negócio, porque não pode ter um custo maior, porque o chefe não aceita, ou por N porquês, e acaba assumindo alguns riscos que não deveria ou que não poderia assumir, né? Então, eu vejo muito isso no mercado. Agora estou com uma empresa de consultoria, a 12,
E a gente se depara muito com isso. Meu orçamento não está dando. Aí você vai puxar, vai, pô, peraí, isso que não está, isso que não está, isso que não está. Tu vai no campo e vê que aqueles itens precisariam, né, de reforma ou de sobressalentes diferentes, ou o pessoal precisa de treinamento, e essas rúbricas não são incluídas no planejamento de uma maneira adequada, né? Às vezes até são, né, mas não são defendidas, muito bem defendidas, e depois, ao longo do ano, quando a bola está rolando, aí vem, mas está faltando tal peça. Não, mas eu pedi lá no orçamento, não foi aprovado, e fica aquela queda de braço, e muitas vezes fura, porque não tem como você fugir dessa realidade, né? Porque precisar daquele sobressalente para rodar, para funcionar, e aí vem aquela decisão em cima da mesa, né? E agora? O que nós vamos deixar de fazer? E aí, muitas vezes, rolam cabeças aí por conta disso aí, né? Essa, né, Everton? Às vezes ou você se organiza para fazer o que é feito, ou deixa de fazer coisas importantes, ou ainda faz as coisas pela metade, né? E isso vai criando a bola de neve, que aí se você realmente é o começo do fim, vamos dizer assim, né? Eu o fim do começo. É o começo do fim que eu passei por indústrias assim, nesse sentido, que você trabalhava só pensando no curto prazo e aí você recebia uma bola de neve e tinha que, de alguma maneira, terminar o ano, porque você tem que fechar a conta do ano fiscal lá com o EBITDA da empresa, geração de caixa, só que aquilo vai o quê? Depreciando muito, vai sucateando os ativos, né? E aí, de repente, quando você vê o valor para você fazer uma recuperação depois de tornar a fábrica nova. É uma alta fábrica, né? Então, se isso não ser diluído ao longo do tempo, você defender de fato o orçamento, que ele tem que fazer parte daquela conta lá do resultado operacional, né? Quando você tem lá vendas, custos, né, e resultado, dentro do custo, que você tem que ter aquele custo lá bem forte, sabendo que o venda é muito variável, porque vai depender do mercado, mas o conceito disso é que no longo prazo você vai trazer muito mais problema, né? Você sempre se adaptar a fazer o mínimo possível, né? Isso não tem como. A conta vai ser paga em algum momento. Pode ser nem que você, o gestor, mas vai vir outro aí, vai receber as notas fiscais. Esse é o perigo. Esse é o problema. Esse é um perigo, né? Tem duas coisas que eu gostei da tua fala ali, assim. Primeiro que eu sou um defensor, o Heitor sabe disso, eu sou um defensor muito grande do ciclo de vida, né? A gente tem que olhar o ciclo de vida dos ativos e não fazer manutenção por manutenção. Manutenção tem que ser uma área estratégica. Ela é operacional, né? Porque ela está ali no dia a dia, né? Fazendo a coisa funcionar, mas ela é muito mais estratégica do que operacional. Então, no Brasil, existe uma cultura ainda da década de 70, de 80, né, de quebra-conserto. Algumas empresas estão saindo disso. Acho que uma dessas mesas redondas, né, Heitor, a gente comentou até, eu acho que foi na de tecnologia, a gente comentou alguma coisa dessa evolução das indústrias brasileiras. Mas ainda tem muita gente que está na visão antiga, né? Então, assim, o que é que eu vejo? A gente não olha o ativo, ele quer botar para rodar, tem que funcionar e tal, você quer bota para rodar. Cara, tem que ser uma coisa estratégica, a gente tem que olhar a manutenção numa linha estratégica. Então, para mim, assim, olhar base zero, assim, esquece o ano passado, lógico, não é que também rasga o histórico, né? Porque às vezes chega, pegou uma conta de materiais aqui surreal, por quê? Né? Chegou uma conta de serviço aqui surreal. Vamos lá, a gente tinha uma média de 1 milhão, 2 milhões por ano, chegou 8. O que aconteceu? Não, vai ter uma reforma. Assim, então vamos olhar aqui, vamos ver o porquê das coisas. E tomar decisões. Às vezes, reforma pode ser adiada? Pode, dependendo do nível de depreciação, né? Às vezes está no fechamento fiscal para o resultado da empresa, para o EBITDA, né? Eu já vi parada ser mudada, né? Parada está prevista para novembro, para dezembro, que nós vamos fazer em janeiro. Isso a gente sabe que acontece. Por quê? Porque você precisa fazer um ano fiscal legal, começa no planejamento do outro. Às vezes acontece, mas você não pode prolongar. Mudar de dezembro para janeiro, para manutenção, para o ativo, não vai fazer tanta diferença. Para o ano fiscal vai, para a contabilidade vai. Tem empresa que faz o ano fiscal em setembro. Já vi empresa fechar ano fiscal em setembro. Então, ou seja, no mesmo ano corrente, que no Brasil se fecha aí no final do ano, mas tem empresa multinacional que fecha o ano na metade, fecha o ano fiscal na metade do ano. Então, assim, isso vai depender de negócio para negócio. Então, assim, quando você olha o ciclo de vida desse ativo, né, ou seja,
o quanto é que ele tem que rodar. Vou pegar aqui um exemplo do carro. Um carro tem que rodar aí por 10 anos, sei lá, se a gente fizer a manutenção dele certinha, 10 anos ele vai funcionar. Então, assim, não tem porquê. Aí a gente tem que ter, ao longo desses 10 anos, os milestones, né, as marcas ali, que naqueles momentos ele vai ter que parar para trocar o óleo, para trocar o filtro, para trocar a pastilha de freio. Aquilo ali, para ele durar aquele prazo total, ele vai funcionar. Já tem outra filosofia que é o seguinte, que é o pau na máquina, a filosofia aí da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, o alemão, até alguns americanos, compram equipamento, vai até o pau, custa manutenção zero. Toca o pau. Aí ele vai durar, sei lá, o ativo, 3, 4, 5 anos. Arranca tudo de novo. Então é o que a gente fala de política, né? Então cada empresa vai ter a sua política de atuar. Aqui no Brasil ainda tem a política de prolongar a curva da banheira, né? Fazer a longevidade do ativo. É uma decisão, mas a gente tem que ter muito claro, e aí as técnicas de manutenção têm que estar atuando para determinar em que nível essa curva é aceitável ou não, para que você faça uma reforma ou uma troca desse ativo e também estabeleça os custos de manutenção, porque a gente sabe que, à medida que essa curva vai avançando, né, você vai tendo um custo maior. E aí tua taxa de falha também vai aumentar e teu custo também vai aumentar. Então, esse trade-off, essa decisão, ela tem que ser muito bem equalizada pela gestão de custos e pela gestão de ativo. Outro ponto que você falou, que acontece também muito no Brasil, é a questão do, assim, vou sair bem na fita, porque a gente sabe o seguinte, se eu pegar uma planta nova, uma planta legal, está bem trabalhada, bem gerenciada, ela não vai ter nem tantos problemas de disponibilidade, vai estar rodando bem, e nem tantos problemas de custo, vai estar beleza. Ou até vai ter problema de custo, pressão. Problema não, mas eu vou chamar de pressão. Porque normalmente você tem um custo que ele é flat, ele não varia muito, mas normalmente não é um custo baixo. E aí, às vezes, vem a pressão de custo, tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. E aí, tem gente que quer sair bem na fita, quer ser promovido e tudo mais, né? Começa a fechar as torneirinhas, o ativo não vai sofrer naquele momento, ele não vai sofrer, né? Que nem você parar, você deixa de trocar o óleo do seu carro, ele não vai quebrar no outro dia, né? Mas vai dar um tempo, ele vai quebrar. Mas aí o cara é promovido, aí chega o outro lá, novato na posição, e até descobrir, meu velho, até descobrir, aí já vai tomar muita bola nas costas. Acho que é outro ponto que tu comentou aí. Então é um cuidado que a gente tem que ter quando chegar, fazer uma auditoria geral no que tá rolando na fábrica, porque que foi a pergunta do Heitor no começo, o que eu faço quando chegar? Fazer uma auditoria geral para ver o que está rolando, porque é complicado. Esse ponto que você falou aí, Everton, a gente vive aqui, né? Assim, na minha empresa atual, né? Na organização que eu estou, na Arlanx, ela é multinacional, você tem justamente esses vieses aí. Você tem empresas na Alemanha, você tem empresas nos Estados Unidos, e às vezes você quer se comparar com eles e, por exemplo, a gente compara muito pela questão do produto, do grade, de custos com a planta de Orange, que é no Texas, nos Estados Unidos. E o custo de manutenção deles é bem mais baixo que o nosso. Mas, ao mesmo tempo, o custo de CAPEX dele é bem mais alto, né? Então, ele tem realmente essa linha do... A gente aqui, até o meu chefe fala muito isso, é um pouco cultural brasileiro de a gente espremer os ativos, né? Você pega uma bomba, você vai torcendo ela, espremendo até a última gota lá. Parece que é meio cultural, não sei se é um nosso de sempre buscar, né, um custo mínimo. Então, quando você soma CAPEX e OPEX, você quer reduzir o CAPEX, que geralmente é pesado, mas ele deprecia, né? Ele é anualizado, enquanto o outro, que é o OPEX, que acontece para resultado, o cara quer justamente ser o mínimo possível, né? E aí a consequência é essa. O Vladimir pode até explicar melhor ali para a gente, mas na verdade só vai mudar de linha. Você vai comprar um ativo novo, você vai ter menos problema. Você vai pagar em depreciação, mas vai ter menos problema. O ativo antigo, você vai ter muito mais dor de cabeça, muito mais imprevisibilidade, e vai pagar isso em pessoal, em material, em serviço. Se você somar isso tudo, com muito mais vai dar sangue, tudo. né? Com muito mais sangue, muito mais sofrimento, né? Mas o Vladimir pode explicar isso melhor. Você vai mudar de linha, porque para a empresa vai sair do mesmo bolso.
Opa. Vou falar um pouco aqui, jogar um pouco de lenha na fogueira agora. É o seguinte, algumas dicas, né, que podem ser levadas em consideração a respeito do orçamento quando você vai pegar equipamento novo, né? Uma delas é a questão do almoxarifado. A gente sabe muito bem que a controladoria ela tem a missão de ficar verificando os nossos ativos em relação a custo. Quanto custa a depreciação, quanto custa o valor do ativo atual? Como é que está esses dois itens? Como é que está caminhando isso? O ativo já se pagou, não se pagou? Eu posso comprar outro? Como é que vai ser? Então, tem que levar em consideração uma coisa que pouquíssimas pessoas olham. Eu sei que o Everton olha e o Daniel olham, porque já deve ter levado muita porrada em relação a isso. Porque é o seguinte, existem diversos itens do almoxarifado que são das máquinas antigas, que foram depreciadas, e que não servem mais para a máquina que foi adquirida. A máquina adquirida tem outra tecnologia, eu vou falar para você a respeito, por exemplo, do cartão de um CLP. Supondo que você estava usando um Rockwell SLC 500, tá? Ou um Step 7, um Step 5, ou ser bem rasteiro. E você compra, né, agora um Step 7 1500. Cara, é totalmente diferente. O que você tem de cartão que ficou lá na sua almoxarifado, que é caro, não é barato, Perdeu. vai ter que ser descartado, vai ter que ser retirado. Isso custa muito grande. Eu já peguei um processo que eu tive que fazer em um mês e retirar 2 milhões de reais do almoxarifado. Tem que retirar esse valor. Você tem que livrar espaço para a entrada de outro material. E o que, é que você vai fazer com 2 milhões de reais? O que, é que você vai fazer Tem que com pagar, né? Assim, fica o alerta para quem está chegando também na empresa, dá uma olhada logo nisso. Se está adquirindo equipamentos novos, dá uma olhada no almoxarifado, verificar o que é que tem de material de sobressalente para esses equipamentos que estão sendo trocados, se alguma coisa pode ser utilizada em outra linha, se você pode utilizar isso de uma forma diferente, ou até fazer parcerias. Eu já fiz algumas parcerias, tem empresas que às vezes eles, pela parte fiscal, a gente consegue com nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída, você passar isso para uma outra organização, ou até mesmo ajudar outras pessoas com equipamentos que o cara está lá e está morrendo. Tem também essa relação aí de, vamos dizer assim, de boa prática de vizinhança, né? A gente tem que ter isso aí sempre. Eu tenho uma política, Vladimir, que assim, itens que tinha requisições que não tiveram requisições durante 365 dias, a gente tinha que olhar no planejamento. Então, todo mês, a gente olhava, tinha o cara de controle, e ele puxava e dizia assim, ó, esses itens aqui não tiveram requisição 365 movimentação, dias. Né? Não tiveram então, movimentação. Quem não teve movimentação nesses 365 dias, depois a gente começou a trabalhar preventivamente, era 90, antes, 305 dias, 300 dias. A gente já começou 60 dias antes a gente apontar isso. Por que isso? Porque justamente já é um indicador de que você vai ter um problema. Então você vai olhar se era alguma coisa estratégica, né, porque tem equipamentos que tem um lead time muito grande e mesmo assim você está usando que se tiver, sei lá, um redutor gigante, né, um inversor, um power block, que é um negócio enorme. Então, assim, tu não vai ter isso de prateleira. Então, aquilo ali é estratégico. Então, beleza. Então, tu mantém aquilo ali. Se não, eu já baixava de estoque, ó, baixa, paga e tira. E tira do estoque. Porque se você não usou durante 300 dias, né, é sinal de que você não vai precisar. Ou que você pode esperar, né, se der um problema. Então, mas isso tem que ser muito bem avaliado. Tem que ter uma pessoa realmente olhando esse tipo de coisa. Então, essa é uma boa prática, mas que tem que ter uma pessoa sênior para olhar esses itens e saber tomar a decisão correta. Isso esse trabalho aí, Everton, assim, ele é muito importante. A gente faz também esse trabalho nosso que a gente chama de slow move, né? Que é os equipamentos com baixo giro. Nosso caso aqui, a gente até a controladoria sempre está olhando aqui a ponta do cabo, porque a gente tem um estoque imobilizado muito alto, né? E aí é uma situação atípica que a gente tem, são equipamentos que não passaram por aquela
avaliação de CAPEX, de LCC, como você falou, de estar sendo substituído no final de vida útil. Ele simplesmente já deve defasar tecnologicamente, só que não tem nenhum CAPEX previsto. Então, você tem que manter um equipamento que opera ainda, equipamentos de conceito antigo e de linha antiga. Então, você tem que ter almoxarifado também componentes e materiais antigos, né? Vamos dizer assim, a gente tem os Chevetes em vez do Onix. Então, eu tenho que estar mantendo lá no meu almoxarifado todo o carburador, platô, toda essa parte aí voltada para um Chevette, porque se eu não tiver ele no almoxarifado, ele já está, mesmo sem risco é alto. O risco é alto, porque são itens que a gente compra importado, são lead times aí chegam a, sei lá, 210, 300 dias para ter uma peça aqui dentro, depois do pedido, né? Então, a gente acaba batendo no estoque, a gente separa eles, finaliza como estratégicos, né, para poder ter essa característica, mas a gente é sempre, vamos dizer assim, todo o inventário, toda a avaliação da controladoria, a gente sempre é questionado. E essa quantidade toda, porque está no estoque e tal, tem o mesmo discurso, vamos dizer assim, para isso, né? Por isso que eu sou a favor da tal da gestão de risco, né? Então, na gestão de risco, você olha a gestão pega o fluxo de valor de cada processo, você vai olhando quais são os equipamentos, os ativos que estão puxando o teu custo para cima, tanto na parte de estoque, quanto, isso olhando para o viés de custo, né? Porque tem vários viés a gestão de risco, tem viés de imagem, meio ambiente, de produtividade, mas na parte de sustentabilidade que a gente chama, não é sustentabilidade ambiental, mas é sustentar o negócio, né? Se tiver um problema qualquer, o transformador principal parar, o que é que tu faz? Né? Então, assim, aí você vai ter que ter um plano para isso. Então, nesse conceito, você começa a levantar o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Qual é o teu risco da tua planta, inclusive até para questões de seguro, isso vale muito, né? Então, uma gestão de risco bem feita baixa até tua conta do seguro, né? Então, isso vai te dizer, né, inclusive, que o Vladimir comentou, de medir até que ponto vale ter uma linha mais antiga, né, porque, de novo, tu vai manter um inventário grande, estoque violento, dinheiro parado, vai fazer mais manutenção, tu vai ter custo mais de serviço, até que ponto vale isso? Então, e trazer isso para a companhia faz muito sentido, sabe, na minha opinião. A parte da avaliação do almoxarifado é muito importante. Você falou a questão da pessoa sênior. Eu mesmo tive essa experiência, tinha um eixo de uma centrífuga Alfa Laval, específica para aquela centrífuga, de R$120 mil no almoxarifado, e um selo de um reator de hidrogenação, que custava em torno aí de uns R$250 mil. É coisa bem caríssima aí. Então, não tem como você tirar isso de dentro do almoxarifado, porque o giro também é pequeno. O selo lá, a gente faz manutenção desse selo, mas tem uma, na questão da gestão de risco, foi visualizado. Esse selo der para o mundo. Eu preciso ter um aqui. Então, você compra um e mantém ele, e isso você tem que assumir, né, como questão de, vamos dizer assim, valor parado no almoxarifado. Não tem jeito. Vai ter itens. Quem trabalha em petroquímica sabe que eu estou falando bem. Não é? Tem itens que não dá para você dizer assim, faz 5 anos que você não troca que você não movimenta esse selo. Cara, eu não tenho que comprar esse selo todo ano, não. Graças a Deus, né? Graças a Deus, quer dizer que a manutenção está funcionando. É importante isso aí. Se o cara dissesse para mim, eu estou dizendo isso aí. Graças a Deus, levanta a mão para o céu. Porque aí é menos que gastar, né? E se você gastar e colocar esse selo para rodar, você compra outro. Então é gasto novo. Né? Essa parte é fundamental, essa avaliação de almoxarifado, e bater com o cara da controladoria, porque eu tive esse problema de dizer que não tem que tirar, eu não tenho que tirar. A avaliação de peças que são obsoletas é uma coisa. A avaliação de peças que não tem giro é outra. São coisas diferentes. Então, eu chamo de estratégica, Vladimir. São estratégicas. Mas assim, o pessoal da parte da controladoria às vezes não tem esse feeling aí. Ele não pensa nisso, ele quer saber que o almoxarifado dele, lá, o valor que está lá, está com um valor enorme parado. E ele dá esse reporte para a parte da diretoria. Mas, o almoxarifado lá de Pernambuco está com valor de R$50 mil, 50 milhões de reais, onde
5 milhões de reais, 10% do valor lá, está há 3 anos sem movimentação. O cara quer isso. Estou com dinheiro parado? O que é que está acontecendo? Reduza. Eu quero que você reduza aí pela metade, 2,5 milhões. Aí quando o cara vai chegar lá, o cara vai olhar, não, mas eu não posso reduzir o que tem aqui. Então muitas vezes acontece isso, óbvio. Tem muita coisa que o cara pode tirar. Isso a gente sabe. Quando você chega, tem gente que gosta de guardar a cara, é tudo que tem, né? Não deixa esse contato aí, não deixa isso sair, porque a gente usa. A gente faz uma gambiarra, cara, pelo amor de Deus, abre espaço para colocar as coisas que são das máquinas, né? Você não pode fazer esse tipo de avaliação dessa forma. Então, fica também aí esperto nessas ideias de avaliação de almoxarifado, né? Você já tinha falado do RAV lá no começo, né? Que no RAV eu vou pegar isso, eu vou pegar a mão de obra, eu vou pegar terceirização, vou pegar um monte de coisa lá dentro. Aí vai abrir o leque tudinho, mas eu gostei muito dessa parte que você falou de gestão de risco aí. Eu acho que isso aí também é bem colocado e é um ponto que o pessoal também precisa abrir o olho, né? O LCC lá também, que é importantíssimo, né? Que é o ciclo de vida, porque tudo é baseado no que a máquina pode te dar. E muitas vezes não, né? Aqui no Brasil é assim, né? A máquina dá até quebrar. Isso eu digo para o carro também. O cara usa o carro e, assim, para trocar o óleo é quando o carro começa a já falhar. Dar problema, alguma coisa, tem algum problema errado. É quando vê o óleo está parecendo graxa. Então, tem esses pontos aí que, em manutenção, né, que fala de custo, estratégia, gestão de risco, valores de controladoria, eu acho que isso pouco está indo para dentro da manutenção ainda. Tem que ter mais. A gente sabe que os gestores, muitos gestores de fábricas multinacionais, no caso, Arlanx multinacional, onde eu já trabalhei também, tem algumas multinacionais que eu já fui, elas têm as filosofias de fazer almoxarifado descentralizado, né? De você ter condição de ter almoxarifado em todos os lugares, porém, ele saber o que tem no almoxarifado do outro. Né? No caso, a Arlanx deve ter muita planta ainda antiga lá fora do Brasil, né? E, inclusive, até a empresa que eu trabalhei desse eixo, esse eixo foi deslocado para uma outra unidade, porque precisou em outra unidade e tinha no almoxarifado nosso. Então, quer dizer, porque não é pronta entrega, tá? A gente também tem essa questão, né? A gente tem essas peças que guarda e ninguém vai te entregar de prateleira, não. Quer dizer que tem esse material lá. É outro desafio que também tem que checar. Na gestão de risco tem que ter isso, eu tenho certeza que Everton já trabalhou muito isso aí na questão de gestão de risco para saber tempo de chegada do lead time, né? Valor, lead time e a criticidade do equipamento, né? Com o ABC e tudo. Todos os detalhes que a gente sabe de literatura de manutenção, mas que pouco se usa, né? A gente sabe, mas para aplicar fica complicado, às vezes trava um pouco, não é? Porque a maioria dos casos aí são questões de filosofia da própria empresa, não é nem pela questão do cara não saber e a gente termina virando um cara que vai ter que salvar o hospital, vamos dizer assim, superlotado. Você tem que escolher quem vai salvar, né? Beleza, esse aqui tá melhor, eu vou salvar esse aqui e aquele ali já foi. Então, basicamente isso. Você termina virando um profissional assim, o que é muito ruim pra gente, né? A gente estuda, faz MBA, especialização, mestrado, e passa tanto tempo em várias indústrias, tem um conhecimento amplo em várias coisas, e quando você chega que vai pegar para fazer avaliação, você chega com toda aquela carga toda, né? Estou avaliando tudo, já vi tudo aqui, vou fazer assim. Quando você vai começando a andar um pouquinho na frente, aí começa travando algumas coisas. E para você defender isso não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa tão simples, porque você tem que, como eu já falei para Heitor aqui, na parte do desafio passado, que manutenção não pede, né? Manutenção conquista. Não pede, não, conquista. Você tem que ir lá e conquistar o diretor, o gerente, para que você consiga, né, a verba para fazer aquele tipo de serviço. Mas você conquista ele como? Mexendo no bolso dele. É dizer como, olha, eu estou verificando que aqui a gente vai ter uma perda aqui, daqui para uns 6 meses, de mais ou menos, sei lá, 35 milhões de reais de perda. O cara vai dizer, mas por quê? Ele diz, porque isso aqui vai quebrar, isso aqui vai dar problema, isso aqui não tem reparo, isso aqui tem que ter outro. O cara disse, faça o levantamento de quanto custa para a gente abrir o CAPS. Já ganhasse o cara, já vai pelo CAPS agora, pronto. Porque, na verdade, o cara tá medindo, o cara, às vezes, a gente tem a filosofia de medir quanto é que vai custar aquele serviço, quanto é que vai custar aquela reposição.
mas a gente tem que levantar quanto é que vai custar o equipamento parado, né? Então, aquilo ali, aquele custo recessivo ali que vai estar parado, precisa entrar na conta. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a turma de manutenção não é esperta o suficiente para dizer assim, ó, e se tiver uma preditiva boa, inclusive, consegue até dizer, daqui a 93 dias, a probabilidade disso acontecer vai ser 90%, e a parada vai ser tanto tempo que equivale a tantos milhões. O cara vai, peraí, pelo amor de Deus. Né? E ele só vai escutar, e eu digo a você, ele só escuta os milhões que você falou. Ele não escuta nem o percentual, ele escuta os milhões. Você vai ganhar tantos milhões. Opa, é isso aí. Na verdade, você vai deixar de perder, né? Deixar de perder, exatamente. Mas ele entende na cabeça dele que é um ganho. Eu já fui numa fábrica que eu falei algo parecido, e ele disse assim, ó, isso aqui vai dar problema, tal, tal, e a probabilidade de dar problema é alta, e assim, se der problema, tu vai ficar tantos dias parado, e se tu ficar tantos dias parado, tu vai perder tantos milhões. Aí o cara, não vai acontecer não, tá, beleza. Daqui a pouco passou uma semana, 10 dias aí por aí, o cara me liga. Rapaz, você é uma boca de praga. Não, cara, não sou boca de praga, não. Eu fui lá olhar, você me chamou para olhar, eu te falei o que poderia acontecer e aconteceu, cara. Você não fez nada? Não fez nada. Então, assim, vai pagar no custo, não tem jeito. Agora virou emergência, como é que faz? Aí, daqui a pouco, ele fez, me contratou. Me contratou para fazer a avaliação de risco. Eu dei, bom, tá bom, beleza, vamos fazer a avaliação de risco, estamos fazendo. Então, nesse caminho, né? Então, você falou, né? Sofreu, né? Tem uns orçamentos. Voltando para como a gente está falando do orçamento, né? Às vezes tem um orçamento para você fazer uma parte do trabalho e você não quer fazer a outra porque você não tem o dinheiro. Mas, na verdade, não tem o querer nesse caso, né? Se você Não. tem as indicações, você faz um orçamento específico, ele diz lá que aquilo é indicativo de fazer, você acha que aquilo ali vai ser economia, pode não se traduzir na economia. Aquela questão da gente esperar, vou jogar para frente mais um pouco, né? Então, ele vai se traduzir no problema, né? Então, você faz as avaliações, faz seu orçamento, de repente, as coisas são dinâmicas, né? E aí, por algum motivo, você diz, ele sinalizou lá, o Everton disse que ia acontecer aquele negócio, vou fazer agora não, porque dá para levar. Mas só que a conta vai vir. Né? E aí, Vai vir, tem jeito. Aí o custo de orçamento vai estourar. Não foi feito de forma organizada, planejada. Vai ser pior. Geralmente é no sábado, no domingo, gente de noite na fábrica, né? E o custo que era para ser 10, no final se torna 20. Né? Não, na verdade, só torna 30, porque a gente tem aí estatística de paradas não planejadas, né, emergenciais, que custa 3 vezes maior do que uma planejada. Na parte de estoque, contribui um pouquinho com experiência na empresa onde eu trabalho, é um estatal, e até 2013, a compra de material para estoque era totalmente descentralizada. Cada unidade ia lá e fazia uma requisição de compra e o material chegava. Só dizia, isso aqui é para consumo, isso aqui é para estoque. Então, existia um número mágico, 10. Tudo era compra 10. Pensa de quantos kits de rapaz aqui? 10. Quantas? 10. tudo compra 10. Aí, em 2013, a gente teve um padrão, foi criado um padrão, que nesse padrão foi anexado metodologia de cálculo de lead time, né, ponto de ressuprimento, etc. E colocou, assim, diretrizes que levam em consideração a precisidade do equipamento, né, custo do equipamento, tempo de chegada, para dizer quanto vai ficar em estoque e quanto vai ficar no estoque central. No estoque central no Rio de Janeiro. E o que fica no local. A partir daí, o negócio se organizou bastante. Sendo que tem passivo ainda, de 2013, que o pessoal comprava no velho Compra 10, que ainda tá lá. E os cabas não desagarram de jeito nenhum. Vem da série, você tem muito material em estoque. Vamos. Diga o que você aqui não precisa, o cara precisa de tudo. Nem lê, precisa de tudo. Aí eles começam, vamos olhar de um por outro. Precisa disso aqui mesmo. Isso aqui. Isso aqui. Aí o cara, não, isso aí nem tem mais equipamento. Porque os valores, e assim, dado o tamanho da empresa, é uma coisa gigantesca. Né? Passa dos 100 milhões aí em estoque, pra você ter noção. E
uma coisa que ajudou muito, né? Agora está mais organizado, a gente está tentando livrar essa coisa velha e livrar a mentalidade do pessoal ainda de querer guardar, como o Vladimir falou, guardar o cacareco lá, velho. Mas o ter um padrão, com metodologia de cálculo bem definido para todo mundo fazer igual, e um controle, hoje só quem compra por estoque é a sede. Eu quero comprar por estoque, eu vou lá no padrão, eu faço o cálculo conforme padrão e entrego para ele. Está aqui calculado, precisa de tanto. Aí o pessoal confirma se o cálculo está certo e diz, ok, vamos comprar. Isso ajudou muito no controle. Agora demora pra caramba. Tem que se planejar muito bem. Porque não é mais entrar e pedir. Agora tem que fazer o cálculo, mandar e tudo. Daqui que vai ter uma requisição de compra para comprar material por estoque 30 dias, 40 dias, até 2 meses. É uma forma de reduzir, né? Hoje existem programas que já fazem essas contas todas e fazem a questão do ressuprimento automático e também consegue te indicar quando aquele item ele está fora desses parâmetros aí de ressuprimento. Eu gostaria, assim, a gente passou bem pelos pilares de materiais, né, de custo com materiais, passando também um pouco sobre o custo de serviço. Eu queria ver a opinião de vocês, como fazer a gestão de custo com pessoal, né? Acho que são os principais pilares aí do custo de manutenção, né? Pessoal, material e serviço. E vocês podem contribuir mais com a gestão, com os desafios, problemas que vocês têm com o custo de pessoal? Bom, acho que custo pessoal, cara, para mim, você tá equilibrando a questão de horas de manutenção e horas de equipamento. Então, vou tentar resumir isso aqui. Foi comentado muito bem aí a questão de você ter menos atividades, né? Então, se você tem um ativo novo, em tese, o Daniel até falou lá fora, né, tem exemplo prático da empresa dele até, a filosofia que eu trouxe, que eu falei da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, assim, você vai precisar de menos gente para atuar nesses ativos e vai focar em outras coisas. Então, a parte a indústria 4.0 também é uma forma de diminuir esse custo pessoal e também de colocar menos falha nos seus equipamentos. E na parte de gestão mesmo do pessoal, porque você pode até automatizar um monte de coisa dentro da tua linha de produção, mas a manutenção precisa ser feita por alguém, né? Por alguma pessoa, não tem jeito. Então, assim, essas pessoas, ela tem que ter uma produtividade muito bem apontada. Acho que foi tu, né, tu que fez até um trabalho muito bem feito aí de produtividade na tua empresa, tu apresentou isso no FIPEM, eu acho que foi você. Sim, tá programado para semana que vem, tá? Semana que vem foi o trabalho escolhido. Estou dando spoiler aqui. Na semana passada foi apresentado o trabalho do Leandro Mairon da EPASA, que ele implementou indicadores que monitoram a produtividade do pessoal de manutenção, que ajudou muito no controle lá. Exatamente. Então, esses indicadores de produtividade, junto com o PCM, fazendo esses indicadores de produtividade, que vão te equalizar e te determinar o custo de pessoal. Porque muitas vezes você tem uma gordura a mais no teu custo pessoal, quando você poderia ter uma equipe terceirizada, que quando tivesse uma demanda maior, você vir com esse pessoal, aí teu custo de serviço ia aumentar, mas no final do conto, na última linha, você ia ganhar, né? Então, esse pessoal vinha, resolve o problema e cai fora. Então, tu vai ter um pessoal mínimo na tua planta para manter ela funcionando, ou seja, fazendo as inspeções, ou seja, fazendo a inteligência da manutenção rodar e, é claro, com aquelas corretivas básicas que podem acontecer, né? Então, você ter o mínimo de pessoal. Então, a ideia que é diferente, por exemplo, a filosofia americana. Você vai em fábricas americanas que não tem ninguém. Mas você chega num dia de parada, por exemplo, hoje é dia de preventiva. Cara, é um batalhão de gente que sai, parece que criou um mundo 10, 20, 50 vezes maior. Por quê? Porque lá é uma cultura de especialização. Então, por exemplo, os caras já têm no contrato o que é que eles vão fazer com cada item. Tem a equipe que vai fazer manutenção na bomba, ponte rolante, máquinas operatrizes. Tem as equipes prontas. O cara já sabe o que vai fazer. Que hora que vai começar? 9 horas da manhã. Beleza, 8 horas está todo mundo lá. Das 9 horas da manhã, aquele batalhão vai trabalhar, cai fora, tua fábrica está rodando.
Então, assim, é uma filosofia um pouco diferente. Aqui no Brasil existe uma cultura ainda, assim, uma dificuldade com a questão da terceirização e da produtividade. Quando a gente fala em produtividade, o cara já pensa em demissão, né? Ah, vai ser demitido mesmo. Não, cara, tu vai mudar de função, tu vai fazer outra coisa, tu vai para outra empresa para trabalhar e vai trabalhar em 5, 6 empresas diferentes, né? Vai ser terceirizado, mas tu vai prestar serviço na empresa A, na B, na C, para o mesmo serviço. Aqui tem essa cultura ainda de a produtividade é sinônimo de demissão, sabe? Nós também, você está comentando aí, essa questão é muito cultural mesmo. Realmente, eu também comparo essa parte de pessoal, né? Essa conta aí que o Heitor falou, pessoal e serviços. A gente se compara com outros países, que a gente tem essa possibilidade, né? Que a gente tem plantas em vários lugares daí. E é essa característica mesmo que você disse, né? Enquanto a gente aqui no Brasil ainda tem uma primarização muito alta, né? Lá, porque aqui parece que é o contrário, assim, quando você quer que uma pessoa especialize, você quer que ela fique na sua equipe. Então, você especializa a pessoa e traz ela para a sua equipe. Só que aquela pessoa acaba ficando um pouco produtiva, porque o quanto de alocação dela não é se ela tivesse uma empresa específica disso, onde você conseguiria estar realmente trabalhando com serviços, né? No final, a conta, elas vão se fechar, né? Mas, assim, na linha de que eu sou também, aí Daniel falando assim, do que eu vivi, de manutenção, eu sou mais adepto de terceirização mais forte. Eu já tenho correntes da própria empresa aqui, que é ao contrário, né? Eu tenho unidades no Rio de Janeiro, em Caxias, Caxias, Rio de Janeiro, no Sul, em Triunfo, Porto Alegre, e que eles são muito mais primarizados que a gente aqui em Pernambuco. Né? Mas eu acredito que, no final, assim, eu estou aqui na Arlanxel hoje, eu tenho que ser forte, especializado em fazer borracha, né? Eu tenho que ter parceiros fortes comigo para que executem os trabalhos de maneira mais produtiva. E aí você vai buscar os contratos como um meio de forma para poder tornar atrativo para os dois lados. Mas quando você tem uma equipe primarizada mais robusta, mais alta, eu acredito, aí mais a minha visão mesmo, que você pode ter mais improdutividade, né? Porque você vai estar todo o ônus para a sua gestão. E aí, como você fala, como é que eu gerencio essa parte pessoal? Né? Quais são os cuidados, atenções, né? Não só hora extra, mas também a parte ferramental, cuidados, treinamento, toda a parte que envolve, né, quando é pessoal próprio. Então, falar. É que tem outros vieses, né, no Brasil. Então, você pega... vou pegar... Tem a questão cultural, concordo contigo, mas tem a questão do custo mesmo. Vamos imaginar um cara de automação super especializado. Você mantém esse cara na tua equipe. Provavelmente a produtividade desse cara vai ser baixa. Até para tu programar esse cara vai ser difícil, porque o cara não vai querer fazer serviço de eletricista normal. Mas eu não sou eletricista, eu sou um cara especializado. E você não vai ter serviço para esse cara o tempo inteiro. Então, provavelmente a produtividade desse cara vai ser baixa na equipe. Vai ser baixo. Quanto mais especializado, mais baixo. Aí tu vai e joga esse cara para o mercado. Esse cara vai começar a ter que pagar o salário dele. Então, qual é o problema? O problema é que você vai começar a concorrer no HH desse cara e, às vezes, quando você precisar, esse cara vai estar com a agenda ocupada. Então, porque aí você fica meio que na mão. Aí você vai dizer, bom, mas eu estou dependendo do cara. E esse é o problema do Brasil, que a gente depende de um ou outro. Você não tem vários profissionais. Lá fora você tem vários, um batendo um com o outro, né? Então, você pega um cara de automação especialista no teu negócio, mas você não tem outro. Aí você fica naquele negócio. Se esse cara sair daqui, eu tô ferrado, tem que treinar outro. E, né, fica aquele negócio, aquele cara é o cara, e não sei o quê. Pô, é difícil. Então, assim, até a própria formação das pessoas é difícil. Então, você chega lá fora, você tem um monte de cara técnico. E, assim, eu quero falar com o Zé. Aí, não, o Zé tá no cliente X, mas tem o João. Vai lá que o João vai fazer igual o Zé, não tem problema. Entendeu? O que vai te atender não é o CPF, né? Vai ser a empresa, vai ser o CNPJ, vai ser uma empresa que vai te atender. Aqui não, aqui inclusive, os profissionais aqui, lá fora, eles são, na formação, eles são incentivados a empreender, né? Então, são incentivados a abrir seu negócio,
a realmente fazer serviço, e muitos deles não querem ir para a fábrica. É o contrário, aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil querem ir para a fábrica, justamente para ficar nesse negócio aí. É porque, assim, eu quero ficar de boa na lagoa, mas, assim, o cara lá não, o cara lá quer fazer dinheiro, então ele vai trabalhar, e vai juntar com o outro e tal. Então, e é muito mais fácil, aqui tem muita regra, né? Então, é mais difícil. Então, tem os dois pesos, duas medidas. Agora, eu concordo contigo, o caminho, assim, para mim tem que ter mais gente. Cara, não sei se você já teve a oportunidade, mas ver uma parada de manutenção lá fora é diferente. É bem diferente. Você vai olhar funcionando, quantidade de gente, uma parada de manutenção é diferente. Oi, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, Sim. só deixa eu contribuir essa parte de especialização, mão de obra, terceirização. Em 2018 para 2019, eu estava querendo desenvolver um aplicativo para, tipo, você selecionasse o mecânico, um profissional, a empresa tal que é um profissional, um mecânico industrial, um mecânico, um eletricista industrial. Qual foi a barreira principal que eu encontrei fazendo uma pesquisa de mercado? Que as empresas, eu quero só se for o fulano, eu quero só se for o ciclano. Isso aí, tipo, é muito difícil você padronizar também, e você ter uma pessoa, vou trazer o mecânico, mas aí qual é o perfil? Porque também, como eu trabalho com terceirização, muitas vezes o mecânico chega na fábrica, uma fábrica X, ele já conhece o processo, mas quando ele chegar na fábrica Y, ele não conhece o processo, às vezes dá conotação que ele é meio devagar, não, ele não conhece o processo, aí volta tudo de novo, aí a pessoa tem que treinar ele, e muitas vezes as empresas ou não estão dispostos a ter essa paciência, esse delay de treinamento nessa máquina X, nessa máquina Y. Aí é a grande dificuldade. Aí eu cheguei à conclusão que pessoas contratam pessoas hoje em dia, não contratam empresas. E é uma dificuldade no Brasil que eu tenho. Eu não posso botar o mecânico, o João, na fábrica Y e Z. Eu só posso botar na Y, porque lá eu só quero o João, porque eu não consigo inserir outro profissional lá, a não ser, entendeu, que eu pague por esse investimento, entendeu, que eu boto ele de graça lá no mínimo uma semana, só que isso também gera um custo, e às vezes a empresa contratante não está disposta a dividir esse custo também. Aí é um trade-off bem difícil para nós, entendeu? O que os caras fazem lá fora é o seguinte, Everson, eles têm esse custo realmente, porque assim, você vê que eles costumam mandar aqueles cabeças ali serem os mesmos. De vez em quando muda os cabeças, mas assim, é um cara que também já trabalhou no negócio. E ele tem esse viés de formação que eu falei que está dentro das empresas, está dentro da terceirizada. E aquela terceirizada está sempre prestando serviço. Então ele faz esse caminho. Agora, um risco que tem é na corretiva, porque assim, a corretiva é da empresa, então ela também tem que ter um QL mínimo da empresa. Mas o que tu falou é a realidade do Brasil, realmente. O cara é personificado, eu quero fulano de tal, né, para fazer o serviço. Né, tá contratando um serviço, não está contratando fulano. E lá fora ele contrata o serviço. E muitas vezes ele diz, eu não quero saber quem vem, né, eu quero funcionando. E tem mais, se dá pau em X horas, depois da preventiva, tem multa, tá? Contratual. Então, assim, se tu fez uma preventiva, uma empresa de terceirização, tu chegou lá para fazer uma preventiva, sei lá, numa máquina qualquer lá, se depois da tua preventiva, depois de X horas, tu vai pagar multa, né, se der pau. Eu concordo contigo sobre isso. Eu já até também já tentei colocar alguns contratos de manutenção, justamente esse contrato por performance. Se eu não deixasse quebrar esse equipamento, eu ganhasse um valor em cima, mas também se eu não deixasse, se deixasse quebrar, eu pagaria. Porém, todavia, muitas empresas não estão dispostas a fazer isso. Entendeu? Aí também tem outra discussão que tipo é um nível elevado de manutenção para acho que para 2030, 2020, a maioria das empresas aderir a esse processo, que é também muito difícil no Brasil. Eu sofro muito com isso, entendeu? Porque tipo, só vem cobra quando quebra. Mas quando deixa zero, ou quando deixa 100%, ou quando eu consigo atingir antes do cronograma fazer a manutenção correta, entendeu? Aí, tipo, não tem um retorno.
não tem o retorno desse trabalho que foi mais detalhado, com um cronograma mais detalhado, entendeu? Aí também a gente sofre muito com terceirização sobre isso. É complicado, Everson. É o conceito, mais ou menos, que a gente está vendo agora do distanciamento social do Covid. O cara fica nessa questão, você não sabe nem quanto de fato de vidas foram salvas, né? Então fica nessa situação. Se eu não tivesse feito nada lá atrás, eu estava pior ou melhor que agora. Então começa essa situação, o cara diz, se tivesse todo mundo na rua o tempo todo, tinha chegado nesse 1 milhão e pouco de pessoas contaminadas, 50 e poucas mil mortes, então essa discussão é da manutenção também, né? É mais ou menos distanciamento social, né? Que se você não gerou, né, nenhum transtorno, nenhuma corretiva, aí aquilo foi, de alguma maneira, trouxe ganho, ninguém quer reconhecer, né? Mas quando aparece a corretiva, o pessoal lá já bota o dedo, né? Já aponta, já dá problema, como você disse também, pegando o gancho também a situação da personificação, como o Everton já falou várias vezes do CPF, e isso é uma coisa meio ruim, porque, de alguma maneira, isso no longo prazo torna uma coisa mais improdutiva, mais cheia de vícios, né? Sem abertura para melhoria, sempre zona de conforto, né? Eu, quando cheguei aqui também, a gente tem uma equipe da manutenção, vamos dizer assim, já com bastante rodagem em casa, né? E a gente começou um trabalho de turnover, por conta de pessoas que já estavam com um tempo a mais na planta, e eu senti uma série de, vamos dizer assim, de barreiras, de dificuldade, porque o cara é bom nisso, o cara que vem aqui de noite, domingo, e resolve em meia hora, o outro vai demorar... Eu não quero que dê pau domingo, né, Daniel? Então, aí você vê que é sempre a questão do argumento ruim, né? Que é o argumento do cara que ele resolve, mas o problema é que ele não pode deixar quebrar. Por que está quebrando, então? Então, se criou tipo, a dependência das pessoas porque elas resolvem mais rápido, mas, na verdade, é que se criou um ciclo vicioso aí que a gente tem que quebrar, que é, na verdade, pessoas que trabalham de forma antecipada, pessoas que evitem quebrar, pessoas que trabalhem de forma preventiva, né? E aí cria esses CPF, esses salvadores da pátria, que a pessoa só quer aquele cara que ele é o herói, né? Então outro dia estava falando, estava no encontro de famílias, né, da turma de manutenção, e aí um filho lá, um colaborador da manutenção, falou assim: meu pai é da manutenção, ele que conserta os equipamentos quando quebram. Eu olhei assim, eu falei, cara, teu pai não devia deixar quebrar, cara. A manutenção tem esse paradigma, né? Então, a gente tem a área o nome é manter, tem que manter funcionando, manter as coisas em ordem, né? Que é difícil pra caramba. Então, assim, e muitas vezes a gente valoriza, muitas vezes não. A cultura brasileira é de valorizar o quebra-conserta, né? O salvador da pátria, como tu falou aí. Não, esse cara botou para rodar, cara, porra, muito bom, o cara, né? O cara é o tal e tal. Pô, a gente, eu não queria que viesse domingo de noite. Às vezes o pessoal fica pé da vida, assim, eu liguei pro fulano domingo de noite, o cara não me atendeu. O cara não tem obrigação de te atender, cara. Devia não quebrar domingo de noite, né? Né? Às vezes é um terceiro, né? Se for próprio, o cara tem a obrigação de atender. Mas se for um terceiro, aí vou tirar esse cara do contrato, não sei o que. Mas peraí, né? Não era para quebrar domingo de noite, por que quebrou? Né? Vamos analisar aqui porque quebrou e não vamos deixar quebrar nunca mais. Então tem esse viés também que vai muito a custo, a gente está falando de orçamento e está falando de outros viés, e a gente está vendo que tudo vai cair na conta. No final do dia, tudo vai cair nessa conta. É o que o Everson falou, é a questão cultural, é não olhar o base zero, é querer apagar incêndio, ter essa cultura do quebra-conserta, é violento o negócio. E esse orçamento baseado no histórico que causa esse problema, né? Porque traz todos esses vícios em produtividade dentro. Então, você pegar um ano e dizer o seguinte, meu orçamento 2021 é o custo de 2020 mais 10%, né? Vai levar você a ficar de novo errando mesmo. Né? Então, porque a questão, como falou, Everton, do base zero, é realmente pensar no seguinte, o que é preciso, né? O que é que os ativos vão precisar de intervenção no ano que vem? Quais são as abordagens, estratégias que eu estou adotando? Quanto vai custar as estratégias de preservação dos ativos, né? Quando eu vou evitar de perda, né?
senão eu vou pensando no que aconteceu, só jogo para frente, então eu vou continuar errando. Né? Minha hora extra é alta, vou deixar lá uma grana porque eu sei que os caras vão vir de sábado, domingo, vou deixar lá mais custo com material porque o cara pede de 10, como disse o Heitor, né? Em vez de pedir o certo. Então, esse é o grande problema de você, num orçamento, ficar olhando para trás só. Né? Então, o para trás é importante, o histórico, porque vai lhe dar critérios e quantidades, né? Valores, referências e tal, mas se pensar isso só, porque o para frente tem que ser realmente pensando em estratégia, pensando de fato no que é preciso, qual é o nível de abordagem, quais são os ativos que já estão em final de vida útil, que vão passar por uma necessidade de intervenção, né, para poder a gente, de fato, ter os orçamentos aí bem mais assertivos e aí a consequência disso é que vai ser muito mais fácil de defender, muito mais fácil de discutir com alguém, no caso da necessidade de reajuste, você vai mostrar por A mais B onde está sendo alocado o recurso da manutenção, e aí vai ser compartilhamento de risco, né? Não vai ser aquela redução linear, tira 10%, tira 20%, vai ser, vou deixar de fazer o quê? Vamos estar juntos nisso, vamos fazer o quê de mitigação, se tiver um problema, quais são as consequências, né? Então, por aí vai, né? Isso aí. Aproveitando, dentro dessa fala de orçamento base zero, e dentro do que eu falei no começo de perguntas óbvias, o que é orçamento base zero? Né, para nivelar o conhecimento aqui com todo mundo. Porque muita gente fala orçamento base zero, mas muita gente tem medo de perguntar, porque quando todo mundo fala isso já tão naturalmente, orçamento base zero, o cara fala, não vou perguntar não, que eu não vou dizer, eu vou dizer que eu não sei o que é orçamento base zero, né? Termina, vive anos sem saber o que é. Uhum. Bom, vou tentar resumir aí, vocês podem complementar aí, eu vou tentar explicar. Não, o orçamento base zero, como o nome já diz, assim, é base zero. Você vai ter que começar ele do zero, né? Sem estar olhando o histórico. Então, existia antes uma cultura de você olhar para trás e botar, sei lá, acrescentar inflação, ou dizer assim, a gente precisa reduzir 20%, e você colocar os desejos ou fazer baseado no histórico, né? Ou no base zero, não. No base zero vai estar. Esquece para trás e vamos ver para frente. Né? O que é que você vai precisar de manutenção no teu parque de ativos? Não só parque de ativos, isso vale para produção, isso vale para qualquer coisa, né? De acordo com o cenário que vai vir para frente. Então, existem algumas previsões de cenário. Então, sei lá, o mercado vai estar dessa forma, vai estar demandado assim, vai estar nesse contexto, o mundo vai estar. Então, é dado alguns contextos de mercado para aquele negócio, e baseado nesses contextos de mercado, por exemplo, vai bombar tal produto. Então, se vai bombar tal produto, essa linha vai rodar mais. Se essa linha vai rodar mais, a gente vai trocar mais esses itens. É possível que eu tenha que contratar mais gente. Aí você vai fazer o teu orçamento baseado nas demandas que vão vir para aquele negócio. Então, e não dizer assim, o meu custo vai ser tanto. Aí, vamos supor, o cara fez um investimento de uma linha nova, de uma máquina nova. Então, aumentou teu parque de ativos e muitas vezes você não leva isso em consideração. Você vai manter teu custo naquele custo que você tinha baseado no histórico. Vai furar, não tem jeito, vai furar. Né? Então, esse é o base zero. O que eu gosto de fazer é o base zero, mas ainda numa gestão de risco, que aí é um complemento das coisas. Então, você tem o seu base zero, que é com essas premissas de mercado, as premissas do negócio, e você tem a gestão de risco, que diz assim, independente do mercado que venha, você vai ter, aliás, independente não, até ele pode agravar a situação do risco, né? Então, você vai avaliar assim, eu tenho um ativo X que eu preciso investir, ou preciso reformar, ou que se ele der pau, vai ter um problema de tal dimensão, e aí vem aquelas demandas de mercado. Então, naquelas demandas de mercado, você vai aumentar o risco, ou vai baixar o risco, ou, cara, preciso fazer uma reforma urgente desse troço aqui, antes de começar essa linha. Então, você soma a questão do base zero com a gestão de risco. Então, para mim, é a melhor forma de fazer. Mas, resumindo, base zero esquece o histórico, pega as premissas de mercado e projeta teu custo com base nessa premissa, olhando o teu ciclo financeiro.
E assim, e para manutenção dá um trabalho enorme para você fazer, né? Violento. Na Braskem chegou a fazer um trabalho bem detalhado mesmo na época. E, infelizmente não serviu de nada. E quando chegou depois a diretoria disse: o valor que você tem para o ano que vem é esse, e pronto, E acabou. nominal, né? É frustrante, né? É muito frustrante, mas o bom do base zero é que quando você mostra, assim, incomoda um pouco, porque você mostra que, de fato, deveria ser aquilo que você acaba gerenciando um risco. Na verdade, você acaba, sem gerenciar o risco, assumindo riscos, né? Sem gestão, porque se você faz baseado no valor fechado, né, e quando você faz o base zero, você, de fato, mostra aquilo que é necessário, que você vai assumindo, mitigando ao longo do ano, e que aquilo vai se transformar num risco que você não consegue mensurar. E aí o impacto dele pode ser muito maior do que você estava conseguindo absorver. Né? Então, por exemplo, a gente pega justamente, a gente começa a fazer, por exemplo, na manutenção. Tem a parte, como você falou, as linhas principais lá, né, Heitor? Você tem pessoal, serviços, materiais e, vamos dizer, despesas gerais, né, despesas. E aí você vai montando o pessoal em cima do seu headcount, de quantidade de pessoas que você tem, aí você vê o salário das pessoas, aí tem aquela questão, você estima hora extra, não estima, tem treinamento, não tem, né? Parte de ferramental, se tiver equipamento de pessoas de mão de obra direta. Aí quando você vê na parte de serviço, é importante você saber o que é regulatório, né? Por exemplo, você pode ter você tem, sei lá, NR13, NR12, algumas atividades que você precisa fazer naquele ano de todo jeito. NR13, você tem que fazer lá, seu parque de ativos tem caldeira, vaso de pressão. Então, você tem que saber quanto vai custar aquela inspeção visual externa, interna de cada item. Por isso que é trabalhoso. Né? Você vai criar critérios para fazer, isso aqui custa quanto? Eu tenho que abrir tantas flanges, PV, tem refratário, tem isolamento térmico, tem andaime. Então, é trabalhoso, né? Porque você diz, minha caldeira custa tanto, eu vou ter que fazer ano que vem, todo ano eu tenho que fazer, minha categoria A. E aí eu vou ter que guardar um dinheiro para aquilo ali acontecer no ano, no mês tal, para poder separar aquele recurso para se fazer aquele trabalho. E aí eu não estou olhando para trás, eu estou vendo a minha necessidade. Dentro do meu parque, dentro das minhas estratégias, eu vou ter que começar a calcular, né, a mensurar o quanto vai custar aquelas intervenções para, de fato, eu montar e dizer o seguinte, ao final, o meu orçamento do meu ativo vai custar tanto, né, por conta disso. Pessoal, vai ter isso, em serviço vai ter esses itens aqui, em material tem essa tendência de consumo, né, porque tem consumo de juntas, materiais de consumo, tintas, sei lá, depois rolamentos, e aí você vai começando a fazer essa análise. É muito trabalhoso, que vai ter que usar alguns critérios, alguns vamos dizer assim, índices, para você poder ter uma aproximação maior, porque muitas das coisas você, a depender de como você acompanha o controle de custo, pode ser que já lhe dê essa informação melhor, né? Você consegue apropriar as ordens de maneira adequada, colocando quantidade de HHs que você usou, que contrato você está utilizando, quantidade de material que você aplicou naquele serviço. Aí, o importante do histórico é isso, é você saber quanto custou aquele evento. Né? E aí, o base zero vai dizer o seguinte, ano que vem aquele evento tem, então você tem uma referência boa para aquele evento. Não tem. Porque o equipamento é um item a cada 2 anos. Né? De novo, vou voltar para a NR13, é um vaso que eu faço a cada 2 anos. Então, eu não posso orçar ele ano que vem. Eu gastei agora em 2020, só vai acontecer em 2022. Então, o base zero ele começa a olhar para frente, né? E aí usa o histórico, de fato, para poder lhe dar nortes do ponto de vista de quantificação de recursos necessários. Né? Rapaz, vocês têm uma didática incrível. É bom que explica bem direitinho. Vamos lá, Vladimir. Tem alguns comentários para fazer a respeito do tópico lá atrás, que falou sobre a questão do custo de manutenção com pessoas próprias, não terceirização. Isso aí tem um ponto muito interessante. A gente fala sempre do range time, né, que é checar quanto tempo o cara passa com a ferramenta na mão, mas isso não é só o ponto fundamental, porque às vezes o cara passa muito tempo com a ferramenta na mão e também não resolve. Não é? O cara vai no MTTR, o cara vai medir o MTTR, tá bom, o teu range time tá ok, mas o MTTR não tá. Então quer dizer, falta o quê? Treinamento. Faltando treinamento, falta qualificação. Qualificação é um preço. Você tem que ter.
Você ter pessoas que têm a qualificação para fazer, te custa um valor X. Se você não tiver qualificação, é X dividido por 2. Então, é uma escolha sua. Se você vai querer colocar um custo mais baixo, mas que você leve mais tempo para fazer aquela atividade, ou se você já quer realmente uma atividade com uma certa velocidade, com custo maior. Esses dois casos aí, nesses dois considerações aí, fica notório que muito é escolhido pela questão do valor mais baixo, óbvio. Mas se você for observar, muitas empresas, quando a gente chega lá, a primeira coisa que se vê é o caso, não, está faltando gente aqui. Está faltando gente aqui. Rapidinho aqui que eu vou responder uma outra coisa aqui que estão perguntando. Mas deixa eu só complementar para vocês aqui que falar do range time é super importante que a gente avalie o tempo que nossos mantenedores estão, de fato, fazendo atividade na sala ou na nossa fábrica. É muito, mas muito complicado você chegar para um gestor e dizer para ele o seguinte, eu preciso contratar mais 2 mecânicos, 2 eletricistas. Quando o cara vai perguntar para você, beleza, me passa aí o teu plano de manutenção, me passa aí como é que está o teu backlog, me passa aí como é que está a tua descrição de OS. Aí o cara está lá, está escrito lá, que o cara para fazer uma atividade que leva 1 hora, está o quê? Está 3 horas. Só para preenchimento de OS. Né? E não para realmente complemento da atividade. Então tem que estudar muita coisa relacionada primeiro a planejamento. Logo nessa ponta, que vai entrar o range time aí, tá? Aí você consegue reduzir custo com questão de mão de obra interna. Segundo, a questão de verificação de treinamentos, que você pode ser mais rápido, e sendo mais rápido você consegue fazer as coisas, fazer mais atividades. Isso é um ponto também muito relevante, que hoje as empresas também, muitas vezes, entendem que o treinamento vai ser um custo desnecessário, porque eu estou trazendo, por exemplo, um cara da Alemanha, sei lá, do Japão, foi para fazer o treinamento daquela máquina, mas não é bem isso. Né? Treinamento num equipamento, necessariamente, não quer dizer que o cara tem um treinamento para as habilidades de manutenção. As habilidades de manutenção são outros tipos de treinamento. A gente tem que falar sobre a questão, por exemplo, o cara é mecânico, mas o cara sabe utilizar um alinhador a laser, o cara sabe o que é uma caneta de vibração, o cara sabe o que é a parte de fadiga de base de bomba, ele sabe o que usa uma câmera termográfica, ele sabe os valores de temperatura para poder verificar uma termografia, ele sabe quando um fio está aquecido ou não, ele sabe normas de instalações elétricas para que você possa passar os cabos na posição certa, na condição certa, na instalação certa. Então, tudo isso hoje impacta diretamente em custo. Né? E fica a dica, né? O pessoal olhar muito para o planejamento e treinamento, não daquela parte que a gente já conversou aqui sobre questão de ativos. É muito voltado mais para a questão didática mesmo. Né? É a parte que a gente sabe que tem Senai, tem CEPEP, tem escola técnica, mas, gente, quem já foi técnico sabe, né? Eu vim de técnico já e não é a mesma coisa. Você chega, você vê aquele monstro na sua frente, você não sabe nem se você vai dar conta do serviço, mas você fica com medo. E tem que ter aquelas pessoas que são mais experientes para estar ali te ensinando e fazer isso acontecer, né? Quando não, ensinar fora depois. Esse é um ponto. Tá? Eu queria só falar isso. E a parte do ponto zero, da base zero que a gente falou lá, que estão conversando agora, é aquela parte que esquecer tudo e começar do zero ou não começar do zero, né? Existe o histórico está lá para a gente consultar, não para utilizar como recurso top, porque essa filosofia está se acabando, né? Tudo tem que ser muito mais não sei, flexível. A gente tem que ser mais flexível. A gente tem que aprender a vender a manutenção melhor. Falar a verdade é essa, né? A gente vende muito mal, a gente é muito mal comerciante da manutenção, vamos dizer assim. E isso a gente tem que ser bem mais, assim, facilitador da comunicação da manutenção para o que está vindo por aí. A gente já tem uma experiência muito grande, 17 anos, né, ou 21 anos. Gente, isso não é pouco tempo, não. Quando o cara passa de 10 anos de manutenção, já diz que o cara está velho, né? Esse cara não quero mais não, eu quero outro, agora novinho. Mas se você for olhar, né, como a gente está trabalhando hoje, a gente que já é mais tempo já de manutenção, a gente está pegando aquele conceito do antigo e está aprimorando o antigo para ficar uma coisa muito mais viável para todo mundo. Não é só pegar o novo, não. Se você observar, quem está pegando só o novo, também está batendo a cara na parede.
quem está ficando só com o velho está batendo a cara na parede. A gente tem a facilidade de estar vivendo esses dois mundos, né? Pegou um mundo lá e agora pegando o outro. E aí tentando usar o que a gente já conhece, a expertise da gente, para trabalhar em cima disso também. E tudo está voltado, gente, a custo. Tudo está voltado a custo. Precisamos nos vender melhor, precisamos saber conquistar o nosso cliente e também saber conquistar os valores, né, agregados aí para fazer as manutenções que a gente precisa tanto. Essa é a contribuição aí que eu posso falar a respeito desses dois tópicos que a gente está conversando agora há pouco. Vladimir, eu aproveito também dentro dessa linha do Orange Time que você falou, já para dar um spoiler aí da apresentação da semana que vem, né? Do trabalho que eu fiz, que foi justamente isso. Eu peguei os dados que o sistema me dá de apontamento de hora de manutenção e comparei com a metodologia que usa o conhecimento a priori, né? A licitação do conhecimento a priori. E cruzei. Eu achava, em princípio, que os dados bateriam e não bateram. Foi interessante isso aí. O tempo que eu penso que estava... Se eu fosse me basear para dimensionar minha mão de obra de manutenção pelo tempo apontado lá no SAP, lá no sistema, eu ia precisar de mais gente do que o real. Mas eu não vou entrar muito mais a fundo, não, porque senão vocês não vão ver semana que vem, tá? Semana que vem, 17 horas, faço a apresentação. E também quando ele falou sobre, como o Vladimir falou sobre quando você sai do curso técnico e tal, eu me lembrei de um pequeno causozinho, que eu fiz técnico de mecânica também, né? Saí do curso técnico de mecânica, comecei a trabalhar, comprei um carrinho, caranguinho velho. Aí você aprende o que é o motor, funcionamento do motor 2 tempos, 4 tempos e tal. Isso você aprende no curso técnico, né? Aí a primeira falha do meu carro, eu chego no mecânico e faz, a coifa rasgou. Eu não sabia o que era coifa. Aí eu olhei pra ele, tu me mostra aí? Ou seja, o cara sai do curso técnico e já não tá pronto pra... tem coisa que é só a experiência mesmo. Tem pecinha lá que só na experiência o cara vai saber. Eu queria pegar também um gancho que, além do conhecimento técnico propriamente dito, né, que a gente não sabe tudo, a gente sai o mínimo minimório na escola, mas a parte de planejamento da manutenção, ela também é muito precária, né? Se você parar numa preventiva, o quanto que o cara faz, esqueci a ferramenta, sai e volta. Esqueci de requisitar material, sai e volta. E aquilo é tempo parado, aquilo é hand time que o cara tá perdendo, né? Então, tem que olhar sim, quanto Vladimir, o tempo que a pessoa fica lá apontando ordem no computador, muitas vezes até estudando, e isso aí é tempo produtivo para mim, é um tempo legal. Produtivo não, que não é hand time, mas ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, está planejando. Agora, numa preventiva, o cara está saindo para pegar material, saindo para pegar ferramenta, às vezes está conversando, você vê ali, tá os dois batendo papo, tem nada a ver do problema, né? Estão trocando figurinha da pelada do final de semana. Então, isso é normal, cara, e é cultural aqui no Brasil, né? De novo, você vai lá fora, porque os caras são pagos por hora de execução, e se ele passa daquela hora, ele paga multa, né? Então, os caras chegam violentos, 9 horas, o cara já tá perto. Que horas são? 9 horas, 5 para as 9, o cara já tá, não vai parar não, não vai parar não, não vai parar não, cadê... Né, já está com as liberações feitas, já está com os carrinhos prontos para fazer manutenção, e quando dá a hora, parece um pit stop, cara, funcionando. Eu tive uma oportunidade de ver uma parada de manutenção no Japão, cara, meia hora antes, a gente ficou filmando esse troço, meia hora antes a galera começa a chegar, começa a se preparar. Quando dá a hora, parece um formigueiro o negócio, assim. Em 2 horas, o cara numa linha de laminador, ele fez tudo que tinha que ser feito, que aqui no Brasil a gente fazia em 12 horas, cara. Então, assim, é impressionante o nível de organização dos caras, de atividade, a preparação anterior, né, do que fazer. É um negócio assim, surreal, né? E hoje, aqui no Brasil, a gente ainda está nesse nível, assim, vamos fazer preventiva. Pô, tu não tá na preventiva? Às vezes eu encontrava com o mecânico, tu não tá na preventiva? Não, tô. O que é que tu tá fazendo aqui no almoxerifado? Não, porque eu esqueci a peça, tá porta. Não é planejamento. Então, assim, a gente peca muito no planejamento.
Que é uma lotando, coisa né? também, quando eu faço a dimensão de HH para as empresas, parada de manutenção, eu sempre boto um dia a mais para compensar a liberação de serviço. Porque às Também. vezes um entrave muito grande dentro das fábricas é a liberação de serviço. Eu perco tipo Verdade, 2 é horas problema. por dia, 3 horas por dia, aí eu boto sempre, não, vou gastar 5 horas, não. Eu vou gastar aqui 2 dias, exemplo, vou gastar 2 dias, mas na verdade eu orço 4 dias, porque tem a liberação de serviço, tem o entrave disso. Realmente, aí fica muito caro para todo mundo isso aí. Faz É parte, verdade. viu, Everson? Você tá falando aí, Hum. Everson, como o Everton falou, é a parte do planejamento, né? Preparativo. O cara pensa, como falou, sai lá no programação do cara que a preventiva dele começa às 8 horas da manhã da segunda-feira, da quarta-feira, por exemplo. O cara só vai começar a pensar na segunda-feira, na quarta-feira, 8 horas da manhã. E aí é justamente esse problema, né? Porque quando ele chega lá, ele vai pensar, mas eu tenho que liberar o serviço. Aí o operador, mas tem que fazer manobra. Mas que material você vai usar? Que ferramenta? Como é que tu vai fazer? Quer dizer, o cara vê isso na hora da execução, né? Então, realmente, assim, a gente, culturalmente, é muito, muito, concordo, assim, da minha vivência também, a gente tem muito a avançar na parte de preparativo, né? Quando você fala planejamento, e planejamento de atividade de curto prazo, uma parada de um dia, um setup, um pit stop, você ganha ela no preparativo, né? Durante não, porque não tem tempo para você ao longo dela errar, né? Então, o preparativo é fundamental, né? E essa parte de liberação de serviço, falha de planejamento que tem que ter conversado com a operação 2 dias antes, 3 dias antes, para sair com instrução de liberação já durante a madrugada, já que a operação geralmente trabalha em 24/7, né? Então, tudo isso faz parte realmente da atividade preparativos que a gente só deixa para fazer quando começa. Então, quando começou aquela preventiva, o cara vai pensar, eu tenho que liberar o serviço, eu tenho que pegar a gente no almoxarifado, eu tenho que ir na ferramentaria, né? Então, naquela hora, pronto, então vai começar o trabalho que era de 8, vai de fato começar 10 horas, 10h30, e com meia hora para, porque já é hora do almoço, né? Então é complicado, é muito complicado essa parte aí. Eu acho que é aquela parte voltada para planejamento e produtividade também, que é um tema enorme aí de discussão, né? E não se iluda que Bom tema para um a próximo galera. debate, né? Vou colocar esse tema aí É, na preparação, e não se preparação iluda, prevista. não se iluda. É bom mesmo. E não se iluda que a galera é esperta. Então, principalmente aqui em Recife, que é quente pra caramba. Então, quem tá trabalhando em área coberta, beleza. Quem tá querendo trabalhar na área coberta, cara, o cara não foi liberado, o cara não veio aqui ainda, sei o quê. E fica aquele negócio ali, quando vai liberar, é 11 horas da manhã. Agora tá na hora do almoço. E tu, na verdade, tua produtividade ficou em 50% do dia. O Everson tá trazendo um ponto super relevante. Eu acho que tem que trazer mesmo, Heitor, essa questão da liberação. A gente perde aí no mínimo 30% na baixa em termos de liberação em serviço de manutenção. E por falta de planejamento. Boa, boa. Vou colocar aí na votação para os próximos. A gente já vai estar quase batendo 2 horas de bate-papo, né? E uma coisa que eu pensei que seria 50 minutos. Quando o negócio é bom, o tempo passa que a gente nem percebe. Né? É muito bom, eu estou aprendendo muito com vocês, assim. A escolha dos especialistas aí foi fundamental, né? Vocês, parceiros aí do FIPEM, de alto nível e contribuindo, né? Muita coisa que eu estou vendo aqui, eu chego na empresa, caramba, eu não tinha percebido isso. Eu vou tentar fazer também, né? E eu espero que nem todo mundo tem interesse de participar na live, tá? Mas a gente só acompanha no YouTube, eu acompanho o número de visualizações no YouTube, que geralmente vai crescendo, né? E aí que eu não estou nem divulgando, tenho falhado bastante aí na divulgação do FIPEM, né? Do FIPEM Online. Mas mesmo assim, o alcance está bom. É um alcance com qualidade. Você vê que o pessoal é interessado em aprender e desenvolver. A comunidade de manutenção pernambucana, nordestina, como um todo, né? A gente tem parceiro na Paraíba, tem parceiro até no Pará, né? Tem uma menina até do Pará que de vez em quando acompanha aqui com a gente, que contribui também. Já chamei ela também para ser um especialista em um dos dias. Um dos temas que eu coloquei para votação aí é a participação da mulher na manutenção, que ainda é um tabu. Você vê pouca mulher gerenciando manutenção, à frente da equipe de manutenção, né?
à frente de engenharia de manutenção. Aí, Deixa eu só pegar só um ganchozinho, Heitor, aí que você falou. Uhum. A gente está com uma supervisora da área elétrica, né? Que você falou algum ponto importante. E quando eu falei que ia trazer ela, né? Que ela começou agora, começo de maio com a gente aqui. Aí o meu chefe disse, ela aguenta o tranco, né? Porque a mulher na manutenção tem que... Eu falei, não aguenta, que eu tinha referência dela e tal. Aí ele falou, rapaz, quando a mulher ela aguenta o tranco na manutenção, ela é pior que qualquer homem. Como chefe, organização, cobrança, não tem jeito. Então, assim, a gente está vendo esse resultado. Ela conseguindo em pouco tempo, ela entrou em maio, né? A gente está com pouco tempo que ela está aqui na negócio, a gente já começou a dar um pulo em elétrica. A gente está com problema sério de elétrica de organização, 5S, tal. Então, assim, realmente, a mulher traz é aquela questão de diversidade, né? Ela traz olhares diferentes, cuidados, atenção, que complementa muito aí, de fato. Bom, O pessoal tende a respeitar mais, né, Daniel? é. Então, assim, como a gente já está perto das horas, eu estava cheio de perguntas aqui, mas a gente pode ir deixando para outras edições, né? Senão a gente extrapola muito o tempo esperado, e vocês também têm outras atividades para fazer à noite, né? Então, eu gostaria que os senhores fizessem algumas considerações finais, para que a gente possa encerrar esse bate-papo de hoje. Eu vou lançar aí no WhatsApp os temas de votação para as outras semanas. Na próxima é o meu trabalho, que eu apresentei no FIPEM, no encontro presencial, né? E vou colocar os temas dos outros encontros aí para votação. Então, começando aí pelo Everton, umas considerações finais para a gente encerrar por hoje. Eu queria agradecer aí, esse tema é sempre importante, tudo na manutenção ele cai a custo, não tem jeito, né? O que a gente mexer vai vir a custo. Agradecer aí ao convite aí por parte do Heitor e a parceria aí do Vladimir e do Daniel aí nessa discussão bem rica aí. E foram 2 horas que passaram rápido, né? Então, quem também tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ou enfim, quiser consultar, é só procurar lá no LinkedIn, Everton com TH, traço R Souza, e a gente tenta responder e tenta discutir melhor, né? E quem tiver algum problema pode consultar a 12 aí, que a gente está pronto a ajudar sem problema nenhum. Obrigado, Everton. Vladimir, as considerações finais aí para gente. Como foi falado até assim, no encontro passado, né? É sempre bom a gente estar trocando experiência, conversar com as pessoas que hoje já estão no mercado, o pessoal que está querendo aprender alguns problemas que a gente já passou, coisas que já passaram, que a gente já sofreu, que a gente passa aqui para que não tenha, a pessoa não passe pelo mesmo problema. É sempre importante isso, porque conhecimento só tem função quando ele é repassado. Ficar com você não funciona, não serve para nada. Você pode resolver seus problemas, mas não vai resolver o que deveria resolver, que é uma manutenção por completo. Você não vai viver sozinho dentro da manutenção da sua área. Você não vai ser único. Não é? Um dia você vai ter que realmente se aposentar e alguém vai ter que estar no seu lugar. E a questão da filosofia principal do ensinamento. Você só cresce quando você prepara alguém. Então, se você não prepara ninguém, você não vai crescer lá na sua organização. Então, bota isso na cabeça, né? Hoje a gente tem um debate aí falando exatamente sobre a questão fundamental dentro da empresa, que a empresa tem 2 coisas, né? Produção e custo, né? Sempre se fala 2 coisas, produção e custo, produção e custo, produção e custo. Dentro de custo, aí você tem pessoa e manutenção, tem um monte de coisa ali dentro. E dentro de produção, a mesma coisa. Você abre os 2 leques, mas sempre estão olhando para os 2 pontos. Quanto custa fazer e quanto eu tenho que fazer. E um dos desafios principais hoje da parte de custo é que pelo que eu vejo, ainda não estamos tão maduros para seguir uma filosofia de resultados baseada em custo. Ainda não somos ainda uma manutenção tão madura para isso. Mas com filosofias como essa do FIPEM, de outros que estão fazendo muitos encontros a respeito da manutenção, acredito que a gente vai sair desse problema e vai começar a melhorar as coisas. Que cada um vai trocando ideia com outros e fazendo esse network, não é só trocar as ideias. A gente também pode, nos problemas, se ajudar. Né? E muitas coisas acontecem que o cara já passou por um problema semelhante. A gente está defendendo essa questão principalmente
da conquista do valor para se pagar, para se ter um orçamento assim que beneficie a empresa e beneficie também a parte do cliente da empresa, porque você não agrega nada ao custo do produto, entendeu? É isso que a gente tem que sempre pensar. E você pode colocar o valor, não tem problema não, só que sua empresa está fadada a ter o quê? Uma quebra de contrato com algum fornecedor, com algum cliente, porque você está muito caro para produzir aquilo. E a gente tem que pensar nisso, a manutenção tem que pensar além da manutenção, tem que pensar acima disso. E hoje a gente não tem essa maturação ainda, mas a gente vai chegar lá. Tenho confiança pelo que eu vejo, né? Assim, o Everton, o Daniel aí que participaram hoje, e até a colaboração do pessoal que também está aí online aí. Cara, show de bola. É isso mesmo e a gente vai chegar lá. Vai sim. Confio nisso. Agradeço aos dois e a você também, Heitor, e todo o pessoal também que assistiu a gente até agora aí. Tá bom? E eu que vai assistir também no YouTube, tá? Já agradecendo a Deus próximos. Daniel, contigo aí. São duas considerações, só uma sobre o tema. Acho que, para resumir, acho que o orçamento da manutenção ele tem que ser uma coisa para ser visitada, revisitada, avaliada, verificada sempre. Não, a gente acaba usando o orçamento só se preocupa com o orçamento naqueles 3 semanas ali de setembro, entre outubro, que é para aprovar um número. Né? Você quer só se livrar daquela atividade do orçamento de manutenção. E tem que mudar. Pensar no orçamento como uma forma de trabalho de aplicação de estratégia da manutenção. Né? Então, ele tem que ser feito realmente sempre revisitado, avaliado. Né? Por exemplo, a gente está trabalhando em 2021, né? A ideia é que em setembro ele seja aprovado, apresentado, mas já estamos num trabalho forte aí de mais ou menos um base zero. Né? Não consegui fazer isso ano passado, quando eu cheguei, mas esse ano a gente está já trabalhando um pouco mais estruturado. A gente sabe que ainda pela cultura da empresa, com certeza vai chegar um número de top-down, mas é importante a gente mostrar essa argumentação e essa lógica, que aí vai convergir para mostrar a estratégia da gente de manutenção e da importância dos custos que tem que ser direcionados, né, das verbas que tem que ser direcionadas para manutenção. Então, acho que o orçamento é uma consideração que eu deixo aí, que ele tem que ser sempre olhado, né? Não é a coisa só daquele período de orçamentação. Porque senão parece que é que nem o governo, o Congresso, né? Começa aquela LDO, começa aquela agonia de emenda, os deputados fazendo lobby ali, aquilo dura 3 semanas, um mês, aí de repente aprova, pronto, todo mundo esquece, e aí depois ninguém sabe mais o que é o orçamento, o que é que está escrito. Então, não, acho que não deve ser assim, então o orçamento tem que fazer parte da rotina do gestor de manutenção, das pessoas que fazem parte da manutenção, para poder ter esse domínio. E a segunda consideração, de novo, agradecer aí o convite, sempre falo com o Heitor aí, parabenizar, né, ao Heitor, de fato, como fomentador, acho muito legal essa iniciativa dele, essa energia que ele tem de fazer as coisas acontecerem. Sei que é muito trabalhoso, né, e às vezes as pessoas podem não remar tudo no mesmo barco, então é importante que ele não se desmotive, porque eu acho muito legal, de fato, esse trabalho aí, ele colhe frutos, como falou o Vladimir, falou o Everton, só a riqueza das discussões, as sementinhas que são plantadas, né? As informações que são trocadas, isso aí é um ganho imensurável aí, né? Então, é muito importante manter, acho legal essa rotina que está sendo feita agora. Em virtude teve um evento que eu tive a oportunidade de participar lá em março, né? Foi logo depois que começou essa questão de pandemia, de isolamento social, né? Então, de lá para cá, é muito legal ver essa movimentação. Parabenizar mesmo, agradecer aí o convite e parabenizar os colegas, agradecer também o contato lá no LinkedIn, vou adicionar o Everton com TH, vai Daniel Rebelo também, está lá no LinkedIn, e que é importante para a gente, de fato, como falou o Vladimir, tem que. Network é isso, né? A cadeia fechada de ajuda, de troca de conhecimentos, que aí realmente fortalece todo mundo, né? Como é que tem aquela história, né, daquele ditado, que a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então, se a gente fortalece todos os elos, a gente tem uma corrente forte, né? Para poder, justamente, dentro da manutenção, não só em Pernambuco, no Nordeste, mas como um todo aí, para a gente avançar com vários conceitos e várias coisas que a gente sabe que a gente fala de manutenção, a gente começa a discutir 4.0, um monte de coisa na frente, mas o dia a dia, a realidade ainda é muito como falou o Everton, é o quebra-conserta, é o herói, é o cara que conserta domingo à noite, né? Então a gente sabe que tem um trabalho árduo aí
no dia a dia para ser feito ainda. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo que acompanhou, né, esse bate-papo, né, o pessoal que está vendo também, que vai ver pelo YouTube. Todo sábado, 17 horas, estamos aqui tentando contribuir com conhecimento. Se tiver uma pessoa, a gente está aqui batendo papo com uma pessoa, né, porque vamos contribuir com conhecimento. A vontade de buscar individual, né? Então, mas para quem quiser buscar conhecimento, a gente está aqui para contribuir. Aí eu tenho aprendido muito com os senhores. Espero estar sempre aprendendo, ser uma coisa bem contínua, para que a gente evolua juntos aí. E como o Vladimir passou, né? Falou, né? Poder passar o bastão. Né? Porque um dia, Deus quiser, a gente vai se aposentar e a gente tem que deixar o conhecimento aí para o futuro, né? Aproveitando também sobre o LinkedIn, né? Meu nome é Heitor Fagner. É a coisa mais fácil que tem, porque eu só conheço eu de Heitor Fagner. Sim, meu pai era fã do cantor, tá? Então, é Heitor Fagner, qualquer rede social, mesmo nome, é fácil de achar. Pode adicionar lá que eu estou aceitando. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Não percam sábado que vem, que vai apresentar sou eu, tá? Valeu. Tchau, tchau.